A paz do Senhor, né? É um prazer estar com vocês do IBCE, alunos do IBCE, do Seminário Médio em Teologia, do Polo de Santa Lúcia. Eu sou o professor Alex Carvalho. Nós vamos dar início, então, à matéria desse ano, a primeira matéria do ano de 2021, que é a soteriologia bíblica. Nós vamos ter aí 5 aulas. As aulas vou fazer de tudo para que essas aulas sejam gravadas e você possa ter aí, né, como revisar as aulas na sua casa, você estudar com calma, com tranquilidade e depois a gente chegar na aula presencial também, onde a gente vai poder expandir, né, o nosso debate, tá bom? A minha câmera não está muito boa, né? Eu já estou de noite, não tem uma iluminação muito legal, mas acho que você não precisa me ver muito não, só ver o slide mesmo, tá bom? Então vamos dar início aqui à matéria de soteriologia do IBCE, tá bom? Vamos lá. Aí você tem aqui o cronograma de aulas. Cronograma de aulas. A gente começa na segunda-feira de 18 com a introdução da matéria. Depois a gente vai ver um pouquinho da debate soteriológico entre Agostinho, Pelágio, monegismo, sinegismo, João Calvino e Armínio. Vai dar origem aí aos calvinistas e arminianos, aspectos da salvação, né, 1 e 2. A gente divide em subjetivos e objetivos. Um pouquinho mais de análise sobre o calvinismo e arminianismo, então a gente vai ter avaliação no dia 3 de fevereiro, tá bom? Então vamos lá, aula 1, introdução, salvação e soteriologia. Lembrando que essa aula aqui é online, ela é um resumo e a aula mesmo é dada de forma presencial lá no Polo de Santa Lúcia ou no Polo do Nazareno, enfim. Então vamos lá, soteriologia. O que seria soteriologia? Soteriologia é o termo grego, tá, derivado de duas palavras, sotero, salvação, logia, estudo, discurso, doutrina. Portanto, soteriologia é a área da teologia sistemática que estuda como acontece o processo de salvação humana. E aí, muita atenção nessa palavra que está grafada aqui, processo de salvação do homem. Porque a salvação, ela não é um ato que acontece em um único momento. Salvação, ela é um processo. Ela consiste em várias etapas de salvação. Ela passa, o ser humano, para ser salvo, ele passa por inúmeras fases até que essa salvação possa ser concluída. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu sou salvo em Cristo, mas eu ainda estou no processo de salvação, até porque eu ainda não morri. Então, salvação, ela é um processo que começa lá no passado, começa na cruz, começa na obra de Cristo, passa pelo momento em que, né, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ou que Cristo nos aceita, dependendo da sua visão. Nós nos santificamos, mudamos a nossa postura, a nossa forma de vida, nós nascemos de novo, somos regenerados, e depois nós morremos morremos nessa vida e somos glorificados no reino futuro. Então, salvação é um processo, nós vamos analisar as etapas desse processo aqui detalhadamente. Eu não vou falar sobre elas agora, detalhá-las agora, porque dependendo do seu ponto de vista, calvinista ou arminiano, existem algumas diferenças nessas etapas. Então, se eu falar agora, vai complicar mais. Mais para frente, na segunda aula e na quarta aula, nós vamos analisar detalhadamente essas etapas de acordo com cada uma das correntes soteriológicas, tá bom? Então, a disciplina de soteriologia também pode ser chamada de aplicação da redenção. É o que o Gruden diz na teologia sistemática de Gruden. Ele não tem uma parte de soteriologia, né? Ele tem a aplicação da redenção. Outros teólogos renomados também eles falam de aplicação da redenção. Por quê? Porque a soteriologia
que é uma disciplina da teologia sistemática, que vai estudar a salvação, nada mais é do que o resultado da obra de Cristo. Então ela pode também ser estudada dentro da cristologia. Na verdade, tem várias disciplinas aqui que estão interligadas, né? A cristologia, a antropologia, o que é o homem quer dizer que o homem é uma criatura à imagem e semelhança de Deus, mas pecador, e a amartiologia, a doutrina do pecado. Então, a gente tem a ligação de cristologia, amartiologia e antropologia, que estão intimamente relacionadas à soteriologia. Aí nós temos ali uma frase do Erickson, tá, na introdução à teologia sistemática do Erickson. O Erickson tem duas teologias sistemáticas, né? A teologia sistemática própria dele e uma pequeno livreto de introdução à teologia sistemática, onde ele diz que salvação é a aplicação da obra de Cristo. Ou seja, quando Cristo trabalha na sua vida, quando a obra de Cristo tem resultado na sua vida, você então é salvo. E lá embaixo, uma fala do pastor Antônio Gilberto, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, da editora CPAD, o pastor Antônio Gilberto, que é o responsável pela área de soteriologia, ele vai dizer o seguinte: não se trata apenas de livramento da condenação do inferno. A salvação abarca todos os atos e processos redentores. Olha, mais uma vez, processos, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, isto é, a criação. E olha, o mundo, né? O mundo também participa da salvação, né? Através de Jesus Cristo nesta vida e na outra. Então veja, nós começamos a ser salvos nessa vida e a salvação ela se completa posteriormente, né? Depois da nossa morte. Então, salvação é um processo que começa com a obra de Deus, a obra de Cristo na cruz, com o seu sacrifício, a sua morte, a sua ressurreição. Nós entendemos na cristologia como expiação do pecado e alcança as nossas vidas no dia de hoje. Tá bom? Então, existem três concepções sobre salvação. Essa aí é uma divisão do Erickson. Três concepções sobre a salvação. Ele vai trazer essas três, que são a concepção tradicional, e diz o seguinte: o problema básico do homem é a separação de Deus, ou seja, o homem está separado de Deus por conta do pecado. Vamos ver se eu consigo escrever aqui: pecado, né? Então, o homem está longe de Deus por conta do pecado. O pecado nos separa de Deus. Romanos capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Nós éramos inimigos de Deus. A gente vai ver isso no próximo slide. Então, a necessidade é de restaurar o relacionamento rompido entre Deus e criatura. Ou seja, há uma quebra de relacionamento entre Deus e criatura. Havia um relacionamento estreito. Agora o homem é considerado inimigo de Deus e é uma necessidade de se restabelecer esse relacionamento. E aí vem a salvação ou aplicação da redenção, que é através da morte de Cristo, da graça de Deus, da morte de Cristo. O pecador ele é colocado de novo à presença de Deus, ele é reconciliado com Deus. Essa é uma concepção tradicional, ortodoxa, conservadora e também evangélica. Tá? Nós evangélicos, nós entendemos salvação nesse formato aí, um restabelecimento do relacionamento com Deus. Tem também a concepção horizontal. Os seres humanos têm dificuldades para o relacionamento. Há uma falta de harmonia na sociedade que gera inúmeros conflitos. A salvação implicaria a remoção desses conflitos e cura de relacionamentos pessoais. Olha, cura de relacionamentos pessoais e, nossa, né? E pessoais e sociais. E aí você tem duas tradições teológicas, duas correntes teológicas recentes, né? Que é a teologia relacional e a teologia da libertação, que tratam dessa
dessa área. Então vejam bem, a teologia da libertação, que é uma tradição teológica recente, ela surge aqui na América Latina com Gutierrez, ela vai pensar em salvação, mas não somente uma salvação espiritual, não somente uma salvação que restabeleça o relacionamento entre Deus e o homem, mas também uma salvação que restabelece o relacionamento do homem e do homem com o próximo, do homem com o outro, do homem com, né, a mulher, do homem com a natureza, com a criação, por aí vai. Porque a teologia da libertação vai entender que toda a terra, toda a criação, ela sofreu o efeito do pecado, então há uma separação, não só de Deus, mas há uma separação do homem em relação a ele mesmo, ao próprio homem interno, há uma separação do homem em relação ao outro, ao seu próximo, à mulher, ao seu amigo, aos seus parentes, e uma separação do homem em relação à natureza. Então, eu quero para ter uma relação harmoniosa entre homem e natureza, a natureza produz os alimentos, os homens buscam a sua alimentação. Hoje ela tem uma relação conflituosa, que a gente vê logo após a queda do homem. Deus diz como condenação para Adão de que em dores ele precisaria trabalhar para sustentar para ter o seu alimento, né? A terra produziria cardos e abrolhos. Então há uma relação de conflito entre homem e natureza. Há uma relação de conflito entre o homem e o homem, né? Logo após o primeiro casal, Caim é culpado, né, de matar o seu irmão Abel. Então entra a morte dentro dos relacionamentos humanos. E aí a teologia da libertação, que preza por dizer, né, o grande tema, o grande lema da teologia da libertação, é dizer que a salvação para o homem todo, né, para todo homem, né, para o homem completo, olhar o homem por inteiro, na sua totalidade, é enxergar não só o relacionamento espiritual com Deus, mas também o relacionamento com o próximo. Daí que você tem, por conta do pecado, inúmeros conflitos pessoais, sociais, conflitos familiares, brigas, discussões, intrigas, separação, morte. E a salvação, ela quer curar isso. A salvação, a obra de Cristo na pessoa, ela sara, né? Vamos dizer assim, de relacionamento. Então, é comum, por exemplo, a gente ver quando a pessoa se torna cristã, quando ela adere então a esse processo de salvação, ela começa a curar os seus relacionamentos quebrados. Ela começa a buscar aquelas pessoas com quem ela não falava, se reconciliar e fazer as pazes com outras pessoas, deixa de ser uma pessoa encrenqueira, conflituosa, para ser uma pessoa mais pacífica. Então a gente tem também, e aliás, tem outro aspecto dessa corrente, dessa concepção horizontal, que é os conflitos sociais e as desigualdades sociais. Isso é muito importante. O homem criou, o homem pecador criou uma sociedade desigual. Então, por conta do pecado, a gente tem desigualdades sociais, nós temos racismo, nós temos miséria, nós temos falta de recursos, e essas desigualdades sociais, elas são tratadas a partir não somente de políticas públicas, mas no âmbito da salvação do homem. É você pregar o evangelho para a pessoa que está na sua miséria, que está dentro de uma favela, que está num lugar onde não tem saneamento básico, para uma pessoa que está viciada em drogas, e tirar essa pessoa daquele inferno de vida que ela vive. E aí os teólogos da libertação eles falam muito sobre isso, né? Tirar a pessoa do inferno futuro, mas também tirar a pessoa do inferno em vida. Porque a vida dessa pessoa ela é um inferno, tamanha miséria que ela vive. Então a teologia da libertação ela vem também atacar essas desigualdades sociais. E aí entende-se que haveria aí uma quebra nessa desigualdade através da propagação da salvação. E tem também uma concepção interna
que o indivíduo estaria, então, por conta do pecado, dominado por suas paixões, seus vícios, né, e precisam ser erradicados. Então, o indivíduo está separado dele mesmo, ele não se reconhece, ele carrega nele traumas como culpa, insegurança, inferioridade, não aceitação, transtornos de personalidade, ele não se reconhece. E a salvação também seria aplicada nesse sentido, é o indivíduo se conhecendo, o indivíduo lançando fora esse sentimento de culpa, de peso, de inferioridade. Então, essas três concepções elas caminham juntas, não dá para se separá-las. Tá? A salvação ela é um processo completo e completo. Então Deus salva o homem do pecado, da sua separação com Deus, da condenação eterna. Deus salva o homem da ira de Deus, mas Deus salva também o homem dos seus conflitos sociais e dos seus conflitos internos. Não quer dizer, por exemplo, que o salvo, o cristão, ele não tenha sentimentos como culpa, como insegurança, como inferioridade. Ele pode manifestar isso, depressão, ele pode, sem problema algum, manifestar essas questões, que isso não quer dizer que ele está mais salvo ou menos salvo, mas quer dizer que ele está no processo de salvação. E esse processo, por não estar completo, ele vai apresentando essas questões, né, de culpa, insegurança, depressão, doenças físicas, até que nós sejamos completamente salvos. E aí tem aquela passagem de Apocalipse, capítulo 20, né, que vai dizer que no céu não teremos essas questões de choro, de doenças, de morte, onde tudo isso no céu não haverá, porque o processo de salvação ele se completou. Então, por que o homem precisa ser salvo? Por que eu vou ser salvo? Né? Salvo do que? Salvo de quem? A Bíblia fala, e nós vamos relembrar aqui a matéria que a última matéria, se não me engano, do ano de 2020, foi a martologia. Quem sentou nisso, quem deu foi o professor Tiago. Por que o homem precisa ser salvo? O homem precisa ser salvo porque todos pecaram e carecem agora de Deus, Romanos capítulo 3, 23. Então, a Bíblia é clara em afirmar que não existe, daqui no ponto 2, nenhum justo, todos os homens pecaram. Esse é um pecado original, cometido por Adão, que é passado de geração em geração, um pecado hereditário, onde todos os homens nascem em estado pecaminoso. O salmista vai dizer, no Salmo 51, versículo 5, que em iniquidade concebeu a sua mãe. Todos os homens nasceram pecadores. Por mais que você diga, não, eu sou muito bom, não tenho pecado, é errado. Você já nasceu pecador. E aí o pecado, ele é não só... O pecado ele não é só um ato. Né? O pecado, ele é um estado. Pecado é um estado. Você nasce em estado pecaminoso. E esse estado pecaminoso é caracterizado por rebeldia. Em Efésios capítulo 12, Paulo vai falar que nós éramos rebeldes, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos lá em Colossenses no império das trevas e do pecado. Em Romanos 5 ele vai dizer que nós estávamos inimigos de Deus, nós éramos como inimigos de Deus, nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2. Né? Então, o pecado ele é um estado. Você querendo ou não, independente de sua vontade, você nasce em um estado pecaminoso. E por conta disso, porque você está nesse estado aqui, você acaba, olha, pecando. Você comete pecado. Então eu não escolho pecar. Não é uma escolha pessoal minha. Eu peco. Eu peco porque eu estou num estado pecaminoso. E dentro desse estado pecaminoso, eu só posso pecar. Agostinho fala muito sobre isso, ele elaborou, né? É famosa essa ideia de que foi Agostinho quem elaborou a ideia do pecado original, onde ele vai dizer, e em seguida depois Lutero também vai trabalhar essa ideia,
de que o homem, o Adão original, ele poderia pecar, mas ele poderia também não pecar. Então ele tinha liberdade para pecar e para não pecar. Ele pecou, ele escolheu pecar. Adão teve então um livre arbítrio para pecar ou não pecar. Ele escolheu pecar, de forma que após o pecado de Adão, todos os homens que nascem após ele só têm uma escolha: pecar. E aí Agostinho vai dizer que o homem ele está num estado onde não posso não pecar. Ou seja, eu não posso deixar de pecar. Eu peco sempre. Eu vou sempre pecar. Isso faz parte da minha natureza. Eu não posso escolher o bem. E aí a gente entende depois o que são de Paulo em Romanos, né, capítulo 7. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Em Romanos 7, onde ele vai dizer o seguinte: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele faz o mal por quê? Porque ele está num estado de pecado, ele está num estado pecaminoso. Então ele não tem como se livrar dessa situação. Até porque, como ele mesmo disse em Efésios 2, nós estamos, olha, mortos. Morto não tem vontade, morto não escolhe, morto não muda o seu estado. Você já viu um morto mudar o seu estado? É impossível, né? Então, Paulo, lá em Romanos 7, versículo 24, aliás, versículo 21, perdão, a partir do versículo 18, Romanos 7, do 18 em diante, Paulo vai dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, Paulo está dizendo o seguinte: ele não pode escolher não pecar, ele peca. Tá? E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós estávamos então, após Adão, predestinados, aqui ó, a gente pode até dizer isso, predestinado a morrer. Então você já tem aí uma predestinação, né? Predestinados a morrer, por quê? Porque todos nós nascemos em estado de pecado. Então, se nós não mudarmos isso em vida, nós iremos receber a punição pelo pecado, que é a morte. Tá? Então, isso é lei para todos os homens. Nós somos pecadores, nós estamos em estado pecaminoso, a gente não pode escolher fazer o bem. Nós, se tivermos que escolher entre Deus e o pecado, nós vamos escolher o pecado. Portanto, não temos outra escolha senão morrer ou receber a punição pelo pecado. E aí vem, então, uma intervenção de Deus, que é a sua graça. A graça de Deus. Né? O ser humano está completamente afastado de Deus, a tal ponto que em Romanos 5:9 o apóstolo Paulo afirma que éramos inimigos, isso a gente já tratou. Todavia, Deus derrama sobre os homens sua graça, que é um favor merecido para a salvação dos homens. Então, veja, nenhum homem, como a gente viu no slide anterior, nenhum homem consegue fazer o bem. Nenhum homem consegue buscar a Deus, nenhum homem consegue olhar para Deus, nenhum homem pode encontrar a Deus sozinho. Então, se o homem ele não consegue chegar até Deus, é necessário então uma ação divina, uma ação direta de Deus no homem, para que ele possa ser liberto e, enfim, alcançar a Deus. E essa ação é a graça de Deus, através de Cristo Jesus.
Aí nós vamos ter algumas divisões, tá? Dependendo da sua corrente soteriológica. Bom, aliás, o estado de pecado, não sei se eu não lembro de ter falado isso, mas o estado de pecado nós chamamos de estado de depravação total, ou seja, o homem é totalmente depravado, ele não pode escolher o bem, não existe bem nenhum nele, não existe lembrança de Deus, mas aí Deus reclama sobre ele a sua graça. Bom, aí dentro de uma perspectiva calvinista, nós vamos ver depois do que se trata isso. Dentro de uma perspectiva calvinista, essa graça de Deus é irrecusável, então a pessoa que recebe essa graça, ela acaba sendo salva. Tá? Dentro de uma perspectiva arminiana, na verdade essa é uma graça que Armínio chama de uma graça, deixa eu anotar aqui, uma graça prévia, ou uma graça preveniente. Essa graça preveniente, ela teria a função de libertar o arbítrio humano. Ou seja, Deus derrama a graça dele sobre todos os homens, todos. O calvinista é só sobre os eleitos. Tá? Os arminianos, Deus derrama a sua graça sobre todos os homens, de forma que haja ali uma libertação do arbítrio humano para que mesmo em pecado esse homem possa, de alguma forma, escolher a Deus. Ou seja, nós só podemos aceitar a Cristo, sabe? Já mediante uma graça dele. Porque sem essa graça prévia, uma graça prévia a gente chama, graça prévia seria uma graça que antecede, uma graça primeira, uma graça que vem antes da graça salvadora, que é a graça principal. Então, antes da graça salvadora, nós receberíamos uma graça prévia que liberta a nossa vontade, liberta nosso arbítrio por um tempo, para que a gente possa, então, alcançar a graça salvadora. Tá bom? Então, existe essa diferença aqui, mais para frente a gente vai ver isso com mais calma. Então, de acordo com Efésios 2, versículos 5 e 6, o pecador está morto. Naquele estado que conhecemos como depravação total da humanidade. Estava anotado aqui, né? Depravação total da humanidade. Nesse estado, isso aqui serve, gente. Calvinistas e arminianos, eles possuem essa concepção, depravação total da humanidade. Nós concordamos com esse estado. Tá? Nesse estado, o homem nada pode fazer para ser salvo, portanto é necessário que Deus derrame sobre nós a sua graça salvadora, de uma perspectiva calvinista, já numa perspectiva arminiana, uma graça prévia e em seguida uma graça salvadora, por meio da qual, através de Cristo, somos reconciliados com Deus. Nós podemos, então, encontrar a Cristo. Então, nós encerramos nossa aula por aqui. Deu um problema no vídeo aqui, gente. Me perdoe, tá? Eu estou aprendendo a usar ainda essa ferramenta, a primeira vez. Quero agradecer a vocês, tá? Agradecer a vocês que vão ver essa aula, vocês que vão usar esses slides para estudar um pouco mais, para se aprimorar. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E agradecer a vocês a participação. Nas próximas aulas a gente vai tratar, foi só uma introdução, na próxima aula a gente vai tratar mais sobre o debate histórico, onde começa os grandes questionamentos, os grandes debates acerca da soteriologia, tá bom? Um abraço, fique na paz de Deus e até a próxima aula.